Boa noite. Cadê o Alberto? Oi, Alberto. Boa noite. Tudo Alberto bom? tá com calor, hein? Eu tô com frio Ô, Pois hoje é, eu tô aqui. com aqui, tô com casaco e tudo, hein? Hoje esfriou no Rio, Hoje hoje está esfriou. chovendo. Bem, nós hoje vamos iniciar o nosso estudo. Oi, Sandra. Oi, Vani, querida. Mas hoje eu vou fazer o contrário. Eu vou iniciar com umas perguntas até que a Tereza mandou para mim, de um site fantástico, né, Tereza? Eu nunca tinha visto. Outro site bom. Eu vou fazer ao contrário. Eu vou iniciar com as perguntas e vou lendo o capítulo devagarzinho, tal, tal. Mas hoje eu vou pedir, né, mais uma vez, sempre, né, a participação sempre dos universitários, tá certo? Então, deixa eu partilhar o ecrã. Deixa Você vai eu. passar o site? Ah, eu passo o site depois. Ah, Depois tá. eu dou o site, não tem problema não, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, cadê? Cadê? Eu botei na pasta. Pasta Team Link. Deixa eu ver aqui só rapidinho. Ah, tá aqui. Tá aparecendo, né? Só tá azul, né? Apareceu? sim. Tudo bem. Então, o nosso capítulo é o capítulo 6, Precioso Aviso. Eu vou ler só um pedacinho dele, só para dar a introdução. Um pedaço, né? Ele diz assim: no dia imediato, após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia de atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me: como vai? Melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me enquanto os dois benfeitores sentavam comodamente ao meu lado. Não posso negar que esteja melhor, entretanto, sofro intensamente. Os espíritos sentem dor, como nós? E aí? Vamos lá. Eu, como não estou vendo, então, quem desejar falar, pode falar. Ou vou usar minha bola de cristal aqui e vou apontar. Eles sentem dor? O que vocês acham? Estão me ouvindo? Oi. Sim. Sim. Ah, Então, se a gente preserva no nosso perispírito os órgãos, eu presumo que sinta. Agora, sinceramente, eu estou indo por dedução, não tenho assim fundamentado em coisas que eu li, entendeu? Mas por dedução. uhum. Principalmente quando está recém-desencarnado, né? Que ainda leva as sensações de tudo ainda, até fome, sede, essas coisas. A questão de ainda estar muito... a energia está muito presa ainda à energia da Terra. Maria, Marisa? Estou aqui, é isso. E aí? Ó? Eu tenho a impressão que sim, porque não só temos visto, né, na literatura, como também na mesa mediúnica, a gente percebe, né, muitos irmãos nossos que chegam reclamando que estão com dor na cabeça, enfim, com dores de toda espécie. Então, eu Uhum. imagino que sim, mas eu não tenho assim uma
Pela literatura a gente vê, né? E sentem também. Porque se a gente parar para pensar, né, por exemplo, se o espírito ele não tem, vamos dizer, um conhecimento, né, ou alguma orientação, assim, eles muitas vezes eles se acham até que estão vivos, né? Quer dizer, que eles não morreram, né? Não, se estão vivos, estão. Não só percebo que eles relatam dor como se fosse dor física, como também emocional, né? Que a gente percebe nesses contatos que a gente tem. Com certeza, né? Então, vamos ver aqui o que no Livro dos Espíritos, na 253, o que coloca, o que tem. A 257 é um capítulo excelente, porque é um ensaio teórico da sensação nos espíritos. Mas, perdão, ele é muito extenso. Então, diz assim a 253: os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. A pergunta dos espíritos, antes de eu ler o que está ali, né? Eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, com vós outros. São espíritos. Mas, só um pouquinho, gente. Eu tenho uma cachorra que ela resolve fazer as necessidades físicas dela e ela não gosta de ficar suja. Só que ela não escolhe horário, né? Aí agora tá lá. Aí ela fica só assim. Hã? Hã? Aí não dá, né? Então, conforme os espíritos colocam aqui a resposta, ele diz assim que eles os conhecem, porque os sofreram. Então, como muitos espíritos conhecem porque os sofreram, mas principalmente aqueles que ainda estão muito materializados, como vocês falaram. Alguns levam a gente não vê André Luiz, ele não reclama de dor, né? Olha só, onde ele diz aqui, quando ele vai falar pro Clarencio, não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. E aí a gente para e pensa, mas ele não está desencarnado? Não é verdade? E aí a gente vê que a dor que sentem não é física. Suas queixas refletem a sensação da dor, as impressões guardadas na mente sobre as dores da vida corpórea. No entanto, a dor moral lhes é muito mais intensa. Angústia, tristezas, remorsos, mágoas, ressentimentos e vai por aí afora. Porque isso aí é o que a gente leva, né? Sim. É exatamente as questões morais, os sentimentos que é do espírito. Então, se nós somos espírito, onde a gente for, vai levar isso com a gente. Com toda certeza, né? A gente não dor vê... física vai passar, né? Vai chegar um momento que a gente vai perceber que não tem essas necessidades, não sente mais essa dor. Mas aquela questão da consciência fica. Ah, sim. A gente não vê a questão dos amputados. Quanto amputados, às vezes, reclamam, e está encarnado, de dor num membro que não existe mais, né? Mas para ele, aquilo ali ainda está vivo, então ele sente dor ali, né? Então, a 253 e a 257, ela fala que é do capítulo que trata da vida espírita, né? E a 257, ela cita o seguinte, um ensaio teórico da sensação nos espíritos. Só o comecinho. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. Então, por isso que a gente vê nas nossas reuniões mediúnicas, né, Alberto, Marisa, alguns espíritos reclamando
vamos dizer, principalmente quando alguns desencarnam pelo suicídio ou desencarnam de forma violenta, né? Alguns se sentem assim realmente aquelas dores lacinantes, né? Lacinantes mesmo, porque fica como que marcado no perispírito dele, né? Esse tipo de sensação. Até, eu não sei se a Célia, acho que não deve ter entrado, a Célia contou até que ela leu, eu também li, num livro Modelações, Perispírito e Suas Modelações, que ali fala de espíritos que quando morrem, por exemplo, tem espíritos que, se eles morrem de forma de tragédia, uma tragédia qualquer, violenta, assim, natural, aconteceu, eles não sentem, seria mais ou menos isso, né? O perispírito não fica tão, como que, tão afetado quanto um espírito que desencarna pelo suicídio. Olha só, como é que é um assunto bastante interessante quando a gente vai mexer com isso daí, porque se você tem várias ramificações. Se a gente vai estudando, vai aumentando e vai várias informações vêm vindo, tá? Mas vamos lá, uma outra pergunta. Quem quer responder essa? Você tem o hábito de queixar-se de seus problemas? Vou passar longe dessa. Meus filhos que Tereza. Na verdade, eu não sou muito queixosa, não. Eu tento resolver. Eu tenho esse perfil mais de solução. Porque problema a gente tem todo dia, né? Já pensou se a gente fosse ficar queixando? Quem que ia conviver com a gente? Ninguém, né? Pois é. Então, né? eu tenho mais esse perfil, assim, de chegar e, bom, estou enroscada aqui, o que eu tenho que fazer para me desenroscar desse nó aqui? É lógico que tem problemas, né, que nos deixam, assim, umas dores, umas coisinhas, que depende do tipo de problema também, né? Não é só, por exemplo, pneu do carro que furou, isso aí, né, vou me queixar, porque vou chamar o reboque porque o carro furou o pneu e eu não sei trocar. Isso é um problema. Mas ou um problema é tipo, você tem um familiar difícil, que vai depender de você, uma compreensão, um alto equilíbrio, né? Relações afetivas, amorosas, casamentos, essas coisas todas, você tem que partir para a solução, porque se você ficar se lastimando, o que vai acontecer? Você vai ficar igual o cachorro que quer morder o rabo, só rodando, e nunca pega o rabo e faz um buraco e vai se enterrando cada vez mais dentro dele, né? Pois é, então, verdade. Você tem que ouvir, Marisa, Tereza. Oi. A live hoje do Aloysio, que ele fala de pessoas difíceis, são tratamento para nós. Né? Faz parte do nosso tratamento, como uma quimioterapia, que a gente tem efeitos colaterais. Muito interessante. Às vezes dói igualzinho uma quimioterapia. Né? Pois é, né? Porque da questão do André Luiz, ele estava nessa situação mesmo, né? Ele diz assim: nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Quer dizer, é muito interessante, né? Clarence ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto.
né? Encorajado com essa atitude, continuei. E aí ele continua falando, né? Fala da família, fala dos filhos. Será que o filho vai vencer na vida? Não vai vencer na vida? Mas vamos ver quem é que responde essa pergunta para a gente. Olha só, Joana de Ângeles. As queixas e lamentações são sinais de desequilíbrio emocional. Quando eu li isso, eu falei, eu não acredito. Imagine, né, se eu me queixo e me lamento, né? Mas aí ela continua: energias negativas que muito contribuem para a desarmonia do corpo físico e perispiritual. Quanto mais nos queixamos, mais vivenciamos nossas tragédias através da projeção das formas pensamento. Gente, quando eu estava lendo sobre isso, eu falei assim, nossa, formas pensamentos, né? E aí eu trouxe algumas, eu até de um site que eu encontrei muito interessante, algumas dessas formas pensamentos, tá? O site é Projeto Chaos, né? Depois eu mostro. Tá vendo? Então aqui são formas, não são referente a cores, tá? O endereço tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá, o endereço está aparecendo. Ah, que bom. Preto, né? Formas, pensamento, as cores, né? Porque quem fez isso aqui é exatamente a. Não, tá no próximo nome que seria uma médium, isso é espiritualista, tá? Então eu trouxe algo espiritualista. O preto, né? Ódio e maldade, vermelho, cólera brutal, relâmpagos vermelhos, escuros. Geralmente, a gente fala assim, mas como é que eles veem? Né? Tem os videntes que veem. Né? Eu até procurei uma foto muito interessante que ela mostra, por exemplo, as cores em cada parte do corpo. Né? Vamos dizer, na altura do coração, é uma cor, o que aquilo significa, na altura da cabeça é outra cor, mas acabei não encontrando. Né? Eu não vou citar todos. Por exemplo, o verde um pouco mais limpo, desejo de popularidade ou boa reputação, verde brilhante, expressa divino poder, da simpatia, quer dizer, tem algumas cores que elas vão dando como aquelas formas pensamentos, algumas formas pensamentos entre aspas, positivas, né? Tá aqui, Cristina Lonsdale é a médium, tá? Então, isso são cores em torno de pessoas, né, que às vezes... E é muito interessante que, muitas vezes, a gente nem precisa de cor quando a gente se aproxima de alguém que está tão, assim, tão pesado. A energia dela, em alguns, provoca até enjoos, dor de cabeça, arrepios, né? Tem vários, vamos dizer assim, algumas consequências, né, em relação a isso. Aí, aqui, ela fala nesse site, fala assim, a afeição se manifesta por meio de toda a gama, desde o carmesim até o rosa. Aí a mesma coisa, né? O carmesim, mais o azul, a fraternidade universal, o alaranjado escuro já é orgulho, ambição, o amarelo já se fala na intelectualidade, né? Quando eu falei que isso é espiritualista, porque na doutrina espírita a gente não trata disso, né? Tanto é que há centros, e eu conheci um de cento e tantos, quase fez 170 anos, o Jacarepaguá, Vera. Lá eles tinham, aos sábados, há muitos anos, agora não sei, eles tinham um trabalho com cromoterapia, né? Então, que trata de trabalho de cura através da cromoterapia. Então, isso ela da direção da casa, alguma coisa assim, né? Aí a gente não vai entrar no mérito dessa situação, tá? Mas, realmente, isso é mais pelo lado espiritual, apesar de que vão ter obras que a gente vai encontrar e que vão falar
da influência das cores. Tá? Mas existe, sim, a influência, né? Porque eu fiz o curso de cromoterapia há uns 25 anos atrás, mais ou menos, antes de estudar a doutrina. E o meu carro enguiçou em plena Presidente Vargas. Foi ontem. Em plena Presidente Vargas, enguiçou no meio daquele engarrafamento todo, e a gente vinha desse curso. Aí todos nós mentalizamos uma cor em volta do carro, e nós levamos na brincadeira, mas você sabe que o carro pegou? E não Agora, não sei se... Que interferência é essa? Veja só, eu acredito, não sei se alguém poderia até me ajudar nisso daí também, essa questão das cores, a questão da energia, eu acho que há, no fundo, sim, um fundamento para alguma coisa. Você entende? Porque é verdade, por exemplo, a gente vê isso em alguns hospitais, né? Certo tipo de cor, né, em quartos assim que não traga tanta depressão para as pessoas que estão internadas. Eu me lembro daquela grande, ela foi psiquiatra, que foi a Glória Pires que fez o papel dela. Nise da Silveira. Ela trabalhava com cores, junto com com muitos daqueles que sofriam de problemas mentais. Então, algumas coisas assim que eu acho que influencia. Eu particularmente, não estou aqui para convencer ninguém, não, porque eu acho que cada um evidentemente, tem a sua forma de pensar. Mas eu gostaria de ouvir, né? Se alguém tivesse alguma coisa a colocar. Rosângela. Eu tenho. Eu não sei, Micheline, quem é? Alberto? Micheline. Vou falar rapidinho aqui. Eu estou fazendo um curso de decoração em sintonia, e uma das coisas que tem no curso é sobre as cores, que influencia muito dentro de casa, no teu humor, na tua saúde. Olha que bom. Assim, ajuda a levantar o alto astral, dependendo da cor. Tem cor que te deixa melancólico, e cores de excesso, né? Por exemplo, aqui na minha casa tem muito excesso de branco, não é bom, eu vou até pintar, né? Eu vou fazer o possível para pintar. Isso tudo eu estou aprendendo nesse curso, que fala muito, né, que a cor influencia até na saúde. Você agora na pandemia, né? Principalmente agora na pandemia, a gente está muito dentro de casa. Então, a casa influencia em muitas coisas. Né? Olha, eu fui pintar minha casa, isso aí, eu entrei na internet, num curso isso aí que você está falando, de ambientes, de cores. Aí eu fui ver qual seria a melhor cor. Tanto é que minha casa, por fora, ela é toda amarela. Porque o amarelo, ele clareia, ele dá uma luz, assim, uma claridade. E dentro, para relaxar, lilás claro, tudo aquele lilás claro. Mas eu acho que, como você mesma disse, não pode ser tudo da mesma cor, não. Né? Pois é, não é bom nada exagero, né? Se você for colocar alguma cor, de repente é bom botar uma parede de uma cor, né? Vamos dizer, você gosta de branco, pode botar branco. Aí sempre colocar uma outra cor, né? Dentro dessas 4 paredes, né? De cada cômodo, botar uma outra cor. E cada cômodo da casa, uma cor é melhor. Aí, só que assim, para dar uma pincelada, a melhor cor, para não ter dúvida, não errar, é o verde. Tá? O verde pode botar aonde quiser, na cozinha, banheiro, nos quartos, na sala. Tá? Agora, fora disso, outras cores, tem que estudar. Eu, no caso, estou estudando, estou aprendendo. Né? Tem a ver, sim, que no quase passado, no slide anterior, falava do verde. Eu acho que o verde era o mais puro. No quadro anterior era essa aqui, a lã. Era o último lá embaixo. Né? Era o último dado, que era o verde, não é isso, Velhinha? Verde brilhante. Expressa o divino poder da simpatia. É bem interessante, ó. Verde um pouco mais limpo. Desejo de popularidade. Verde. Faculdade de adaptação infinitamente. Né? Aí você tem
Uma Tem o variedade de verde. verdes. É porque o Aqui verde tem uma está relacionado variedade de com verde. as plantas, né? Tem a ver com as plantas, com a natureza. Então, por isso Natureza. que ele é uma cor boa, né? E as outras cores Aham. não, aí já tem que estudar, né, para ver qual cor, que depende da pessoa também, né? Ah, Porque certo. a cor influencia muito, assim, se a pessoa é muito agitada, então tem que ter uma cor mais tranquila, mais serena. Se a pessoa for muito parada, aí você coloca uma cor mais forte, né? Da pessoa ficar mais ativa, né? Isso é muito legal. Ô, Alberto, Rosângela, Alberto, fala. Por isso que da Verinha é lilás, né, Verinha? Para ficar zen, né? Casei, mas eu já estou tonta de tanto lilás aqui dentro. Alberto, fala. ouve, Repensar. quando você trouxe, né, as formas de pensamento, aí tem as várias fotos de acordo com as nossas formas de pensamento, a cor, que a Uhum, gente emana na nossa áurea. Então, para nós encarnados, a gente não enxerga. Se uhum, for uma pessoa que tem a vidência, ela vai perceber essas nuances. sim, sim. Mas para a espiritualidade, ninguém engana nada. Ah, nada. Eles Principalmente enxergam, obsessor. pois é, eles enxergam esse campo aí de formas de pensamento que se manifestam com as cores e sabem muito bem quem a gente é, o que a gente pensa, Com certeza. Olha, o doutor Paulo César, tanto para o lado curativo, para curar, eles percebem a cor e atuam terapeuticamente, como também, se você estivesse colocando, ele sabe o teu caráter, sabe como é que é o teu pensamento. Eu vou pedir licença a é vocês inversão. rapidinho. Vocês ficam só conversando sobre isso, que eu só vou ver Mas, aqui. olha, o Peraí. latido não está atrapalhando, não, hein? Não está alto, né? O Paulo César Frutuoso, doutor Paulo César, né, que trabalha com materialização, ele comentou uma vez sobre a cor, né, que lá dentro da cabine tem que ser cores mais claras, porque as escuras interferem no ectoplasma e dificultam, né, a materialização. Então é um fato realmente que E menos luz, né? E menos luz. Tem que ter pouca luz para materialização, né? Porque senão queima, né? Conseguiu, Rosângela? Vai limpar o bubu da cachorra lá? Pronto. Mas eu acho que é porque suja o local, né, a cachorra. Não é porque ela está suja, é porque suja o local. Tô só pilhando. Limpar o bubu da cachorra. Não fez nada. Só tava. Ela saiu do tapete dela. É mole. Ela é velhinha? Ela não anda. Ah, tadinha. Aí tem as diferentes tonalidades do azul também, tá? O azul profundo, a violeta, que é um ideal elevado. É engraçado, eu me lembrei agora, eu não sei se vocês lembram, uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos, que acho que Kardec pergunta aos espíritos, como seria mais ou menos isso, a cor, não sei, do espírito, vamos botar assim, mas não é, ele não pergunta assim a cor do espírito. Ele falou assim, eu sei que os espíritos falam assim, que vai do rubi e vai clareando, do rubi, né? Isso. Não é isso, Alberto? Então, quer dizer, assim. então, na doutrina espírita fala-se sobre as cores. Olha só, não aprofunda-se, né? Mas Kardec pergunta e os espíritos falam sobre as cores. Então, nesse caso, a gente pode pensar o seguinte, que há uma influência das cores, sim. Também, não é verdade? Né? Eu me lembrei agora, veio bem rapidinho agora, não tem a pergunta, não adianta. Aí falou que a cor iria do rubi, aí vai indo naquela tonalidade, né? Quanto mais, vamos dizer assim, uma cor mais forte, pelo que eu entendo, assim, era como se fosse vamos dizer, uma certa superioridade ou alguma coisa assim espiritual, alguma coisa nesse sentido. Então, Rosângela, oi, fala. você começou a falar de cor,
A gente está falando de reclamação, né? Mas entrou na cor porque tem aqui no livro alguma citação Não, de cor? entrou na cor porque eu falei das formas pensamentos. Ah, sim. Formas tá. pensamentos. Né? Aí eu não quis colocar outro tipo de formas pensamentos que seriam mais assim, mais agressivas, né? A outra perguntinha agora. Devemos projetar em nossos filhos nossos próprios ideais para suas vidas? Por que essa pergunta? Porque aqui há uma parte em que André Luiz diz assim: além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito da minha esposa e de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo meu velho ideal? Entenderam a pergunta? Aham. Devemos projetar em nossos filhos nossos próprios ideais para suas vidas? E aí, o que vocês acham? É o que mais acontece, né? A gente se realiza as nossas frustrações quer ver realizada nos filhos, né? Muitas das vezes. Eu vejo mães aí que botam a filha para fazer balé, a garota nem gosta de balé, mas eu adoro balé. Eu não fiz balé, então agora minha filha tem que fazer. Quando não, coloca para ser Miss, né? Ah, também. Eu queria ser Miss, mas eu sou baixinha e não dava. Como é que se diz? Insegura. Adultalização, né? Assim que se fala. Sim. Tornar a criança adulta antes do tempo. É igual aquela dança de para trás, assim, coisa terrível. Eu fui levar minha neta outro dia numa festinha de colegas dela e eu falei para minha filha, olha, sinceramente, só tocava funk. Uhum. Aquilo foi me dando um mal-estar. Eu doida para ir embora. E a minha neta brincando com uma outra coleguinha de pular, de não sei o quê, apesar de ter 10 anos, mas as outras todas de 10 anos fazendo aquela dança para trás, assim. Bem sensual. Bem sensual, para 10 anos. Né? E os pais aí tiraram, botaram uma música mais infantil, alguém reclamou que as crianças não estavam gostando. Aí eu falei, meu Deus, que exagero isso. É isso aí, de colocar a criança antes do tempo, na questão de ser adulta. Mas sabe o que é isso? É porque as crianças estão com os pais. Aí os pais, né, estão ouvindo essas músicas, dançando isso, e aí as crianças vão junto, né? Por isso que elas crescem desse jeito, né? Infelizmente. Elas vão se mirando no exemplo do pai, né? Do pai, da mãe, né? E é muito triste. Há muito tempo. É horrível. Há acho que muitos anos eu recebi um vídeo. Acho que o menino nem sabia. Era como se fosse uma reunião de, vamos dizer assim, de família lá, de pagode, sei lá o que era, e um gritava, vai lá, fulaninho, um garotinho de 3 anos. Eles fizeram tipo como se fosse um trenzinho só de criancinha. O bichinho nem sabia o que era aquilo que ele estava. E o pessoal ria e dava aquela gargalhada e aquela coisa toda, achando bacana, né? Quer dizer, projetando já, né, nos filhos aquilo que eles gostam de fazer, né? Infelizmente acontece isso. Eu conheci, quem foi, meu Deus? Alguém que falou comigo, alguma coisa assim, é uma amiga minha que o filho formou-se advogado, não é o que ele gosta, ele não gosta disso, né? Ele quer fazer outra área, mas o pai, como tem um comércio, quer que ele seja e fique no comércio. Olha só, quanto sofrimento, às vezes, para o próprio jovem, e quantos jovens escolhem profissões que não têm nada a ver com eles. Eu me lembro uma vez um filho de um famoso desse, um empresário famoso desse, né, que o pai pagou escola fora do país, fez doutorado não sei aonde, fez não sei o quê, e o pai tinha um restaurante. O dia que ele entrou na cozinha do restaurante do pai,
ele sentiu algo que ele nunca mais saiu da cozinha. E o pai ficava, no começo não aceitou, depois começou a entender. Ele falou que a cozinha para ele era o mundo dele, era o que ele gostava. Ele não gostava de nada daquilo que o pai tinha pago para ele fazer lá fora, a parte de administração, disso, daquilo outro, e sim estar cozinhando. Era o mundo dele. Ele, quando entrava ali dentro, era como se ele entrasse num mundo diferente da vida dele, né? E como é difícil, às vezes, de entender isso daí. Eu acho que hoje está até melhor, um pouco menos, porque antigamente, eu me lembro, tanto é na família do meu marido, tinha que ter um advogado, um médico e um engenheiro. Antigamente era assim. E um padre na família. Aqui em casa meu marido fez engenharia e outro dia ele estava falando que a madrinha dele disse que só pagava, porque já tinha um médico e um advogado, só faltava um engenheiro. Entendeu? E nunca exerceu a profissão de engenheiro. E tem outros que se formam e dizem assim, olha, está aqui o seu diploma, me formei, agora deixa eu fazer o que eu quero. Engraçado, aqui em casa foi meio diferente. O pai da minha filha, ele é médico. Vem de uma família de médicos. O pai dele também era médico, o tio era médico. Vem de uma família de médicos. E aí, a minha família também tem muito médico, essas coisas assim, mas é por questões assim de pai e mãe, né? Eu, professora, aquela coisa toda. E a minha filha, no segundo ano do ensino médio, começou a ficar com nota baixa, nota baixa, nota baixa. Ela sempre teve nota boa. Aí começou a ficar com nota baixa. Eu falei assim, filha, o que está acontecendo? Tá passando, aí você é professor, já é antena, né? Será que está passando por bullying, tá? Né? Tem algum problema aí de convivência com colegas, alguma coisa assim? Você já fica meio preocupado, né? Aí ela, mãe, eu não queria falar, não, mas eu vou falar. Eu disse, aí eu pensei, ai, Jesus, lá vem bomba. Aí eu falei assim, o que foi, filha? Eu não quero fazer medicina. Aí eu falei assim, mas aonde está escrito que você tem que fazer medicina? Aí ela para mim, não. Eu falei assim, claro que não. O profissional fica metade da vida dele trabalhando. E nem a outra metade ele fica em casa, porque ele vive mais tempo na rua trabalhando do que propriamente na casa dele, porque ele vai dividir o que ele chega para dormir. Então, você tem que ser feliz naquilo que você vai fazer. O que você quer fazer? Mãe, eu quero direito, eu quero magistratura. Eu falei assim, tá bom, mas como eu vou falar para o meu pai? Eu disse assim, abrindo a boca. Aí ela foi para a casa do pai no final de semana dele, né? Aí falou com ele, muito cheia de medo, não sei o quê, né? Ele tinha fama de mal, né? Tinha. Aí, aquela coisa assim, quando ela voltou, eu falei assim, fala com ele, qualquer coisa que der zebra, me liga. Aí, quando eu falo assim, ela já sabe que pode falar, né? Que eu tô mandando mesmo, né? Aí ela falou, né, com ele. Chegou no final de semana, nada, né? Não me ligaram, eu falei assim, então acho que deu, ou ela não falou, ou deu tudo certo. O pai ficou feliz da vida. Quase teve um troço. Meu Deus, que maravilha, minha filha, você quer ser advogada? Isso mesmo, você faz bem, porque medicina é uma tortura, a gente não tem horário, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo, trabalha demais, porque ele, na época, ainda era médico do governo também, da prefeitura, quer dizer, médico de órgão público só toma na cabeça também, né? Aí ele estava lá, saco cheio, eu acho que pegou, né? Eu sei que aí, dali para frente, ela foi direito, foi tudo, e está aguardando aí o Estado abrir para fazer magistratura, que ela quer ser juíza. Eu falei assim, então tá bom. E ela que se impôs esse senão. Uhum. Ela achou que tinha... Porque aí foi a outra irmã mais nova, também médica, se forma agora esse ano. A sobrinha do tio, né, do pai, médica. Então, é aquela medicada de enxurrada. E ela achava que ela tinha que ser médica também. Não tem lógica, né? Aí já viu, né? Falei, que o quê, menino? Você é bom. Vamos ver aqui qual é a resposta. Eu acho isso uma situação bem séria, e acho que isso mesmo a gente não pode projetar, cada um
né, tem a sua tendência. Eu trabalhei com uma moça que o filho gostava de música, começou a tocar violão, foi para a faculdade, formou-se em violão clássico, foi aluno do Turíbio Santos, foi premiado, mas o pai nunca aceitou. Queria que ele fizesse faculdade, outra coisa, e preferia advocacia ou engenharia, mas aquilo que música não dava nada, enfim. Cortou a mesada do garoto. O garoto, o que para fazer? E queria sair, já estava namorando, já estava. Começou a tocar pagode. Deixou o violão clássico, um grande violonista clássico, deixou tudo e hoje ele vive num grupo de pagode, tocando violão e é a pessoa que busca todos os shows e tudo mais. Quer dizer, ele está... Foi uma situação que ele teve que fazer para sobreviver, porque o pai cortou, deixou o rapaz sem mesada. Ele nem sabia que tinha um artista na mão dele, né? Pois é. Eu não sei se vocês conhecem. O Turíbio Santos é um grande violonista e ele era assim, entusiasta, né, nele, quer dizer, abriria todas as portas para ele, né? Ele poderia... De toda forma, ele não fez mais faculdade nenhuma, só terminou música mesmo, por insistência, e vive de pagode naquilo que o pai realmente não queria, que era a boemia, que era chegar tarde, mas para sobreviver foi o que ele fez. Às vezes a gente precisa prestar atenção a quem tem filhos pequenos, como é que se diz? Naquilo que a criança já traz, porque ela demonstra. Por exemplo, você pega às vezes uma criança que começa a pintar uma coisa e tirar uma cópia de alguma coisa, pequeno ainda, aí você vai observando que ele tem, se usar a técnica em cima daquela criança, ele vai ficar um desenhista maravilhoso. E são pequenas coisas que os pais às vezes não observam, né? Você falou isso, eu lembrei de mim, né? Eu lembro que eu estava na época era CA, se eu não me engano, né? Alfabetização, nem lembro, na minha época, né? E eu desenhava muito bem, desenhava muito, e depois de grande, a minha professora, ela ainda está viva, e chegou para mim e falou assim: e aí, você foi pro lado da arte? Aí eu falei: não fui, só que eu não quis falar para ela por quê, né? E na época, assim, eu gostava muito de desenhar, e meu pai, infelizmente, eu gosto muito, né? Gostava muito do meu pai já é falecido. Mas ele não queria, não entendia. E infelizmente também ele bebia muito, e aí ele pegava meus cadernos todos e jogava pela janela. Minha casa era no segundo andar, né? Jogava pela janela, às vezes estava chovendo, e acabava meus cadernos todos. Inclusive cadernos de escola, né? Que eu costumava desenhar em todos os cadernos, né? Da escola. E aí eu parei com essa parte de desenho, né? Nem nunca mais falei. Mas eu, pequenininha, estava aprendendo a escrever, já sabia desenhar muito bem. Infelizmente, eu não fui para esse lado. E até hoje estou batendo a cabeça aí para tentar descobrir o que eu tenho que fazer, né? Já fiz várias faculdades e nada. É por isso que eu coloquei isso aí, né? Esse ideal que ele queria, no caso, o André Luiz queria para o filho. E Joana de Ângeles, no SOS Família, que é um livro maravilhoso, ela diz assim: não podemos fugir de nossa responsabilidade na educação de nossos filhos. Porém, nosso papel deve ser de prepará-los moral e intelectualmente para o convívio em sociedade, desenvolvendo suas potencialidades individuais e auxiliando-os a transformarem suas más tendências. Afinal, são espíritos que trazem para essa jornada bagagens próprias de qualidades, imperfeições e necessidades de aprendizado. Quer dizer, esse é o papel, no caso, dos pais, de prepará-los moral e intelectualmente. E isso, como alguém já falou, né, algumas coisas mudaram, e antigamente era muito pior. Antigamente tinha que ter algum padre na família, ponto. Ou uma freira, ponto. Não adiantava. Né? Mesmo que o fulaninho não quisesse,
ele era levado porque era o que mandava a cultura ou a sociedade da época, essas coisas todas, né? Como muitas vezes, como foi falado essa questão também da medicina, mas se todos são médicos, você também tem que ser médico. E às vezes e engraçado, também tem essa pergunta no Livro dos Espíritos, que eu não me lembro qual é, em que acho que Kardec pergunta mais ou menos assim: mas tipo, né? Se a pessoa, então, se ele é vamos dizer, se ele faz tamancos, ele tem que seguir a carreira, entre aspas, que não é esse termo, é porque eu não estou conseguindo pegar a pergunta direito, né? Vai ter que fazer tamancos também? O espírito fala para ele, não necessariamente ele faça tamancos, mas será que ele faz uma advocacia e é um péssimo advogado? E aí? Mais ou menos isso que Kardec pergunta aos espíritos. Então, já que tem que seguir o que é de família, numa família que faz tamancos, isso era comum naquela época, né? Então, é melhor o quê? Era melhor ele fazer tamanco do que ele fazer se formar numa profissão em que ele vai ser péssimo. Péssimo advogado, um péssimo médico, um péssimo engenheiro. Então, né? Quer dizer, também dentro do Livro dos Espíritos tem essa pergunta, mais ou menos equivalente a isso. Outra pergunta. É justo o sofrimento dos espíritos pela ausência dos entes queridos que permaneçam na vida terrena? E aí? Alberto, você. Olha, questão de ser justo, questão da justiça aí, não sei como é que a gente poderia colocar, né? Se é justo o sofrimento dos se é assim explicável, acho que talvez seja isso. Se é explicável a pessoa sofrer quando eu fiz uma coisa. Ah, Você está aí, deixa eu ler só um pedacinho para você antes. Aí ele diz assim, no finalzinho ele diz, minha desventurada Zélia, muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuada, aí ele coloca, né, sobre a companheira que estaria chorando junto às cinzas do corpo dele. Tá, pode continuar. então, é justo o sofrimento do espírito. No caso, no caso, aí você formulou essa pergunta para a gente responder se é justo o espírito sofrer, né, na espiritualidade pelos seus entes. É uma questão de fórum íntimo, né? Se o espírito tiver esclarecimento, ele já se desligou disso. Ele já se libertou desse apego. Sim. E se for um espírito que ainda não tem esse entendimento, ele vai chegar lá e vai ter essas preocupações. Agora, se é justo o sofrimento dos espíritos pela ausência dos entes queridos que permaneçam, ora, no caso, ele está sofrendo pelos entes queridos. Agora, se é justo ou não, a justiça de Deus, eu não sei se é justo, eu não sei avaliar essa justiça. Mas eu vejo assim, se ele está sofrendo pelos entes que ele deixou, vai depender da condição de desapego dele. Agora, se é justo ou não, quem tem que dizer se ele está assim, se ele está praticando um ato que ele vai ser perdoado por ele estar pensando, agindo dessa forma, eu acho que para o espírito, eu acho que não deve ser bom, não. Você lembra da cena do filme Nosso Lar? Quando ele vai na casa dele e vê que o retrato dele não está mais lá? Pois é. Né? Pois é. Então, se é justo o sofrimento dos espíritos, eu acho que a palavra justo aí é que, de repente, porque se ele sofre pelos entes, não deveria. Se ele já tivesse um patamar de desapego e tal. Um espírito mais desprendido não vai ter esse tipo de preocupação.
Agora, se é uma pessoa muito apegada à família, muito apegada às coisas materiais e tal, vai querer saber da herança, se o filho conduziu bem a herança ou não. Agora, eu tenho realmente dificuldade de dizer se é justo o sofrimento. Vamos lá. Esse justo aí a gente pode entender assim como razão. Tem razão o sofrimento dos espíritos pela ausência dos entes queridos que permaneçam na Terra? Eles têm razão de ter. No caso do André, ele tem razão de ter, porque ele ficou tanto tempo no umbral. Quando ele teve um pouquinho de lucidez, ele ainda estava ligado naquele momento do desencarne dele, que aí ele via a esposa chorando, e patati, e patatá, porque houve um lapso para ele grande de dor, né? Então, a falta, a ausência, ficou para ele sendo uma razão de sofrimento. Mais ou menos isso, Rose, que você quer? Eu entendi dessa coisa. Ele não era o marido tão fiel, né? Não. Pois é, né? Ele era um boêmio também. Entra a questão do sofrimento, de estar longe da mulher, tal, mas também, será que não entraria também aquela pequena culpinha, né? Putz, algumas coisas assim que eu fiz que eu poderia não ter feito. Mas vamos ver aqui a resposta. Quer dizer, uma resposta para a gente refletir. Ela diz assim: os laços que nos unem aos seres amados são eternos. Porém, devemos respeitar a jornada evolutiva de cada um, na certeza de que todos são guiados pelo mesmo amor divino. No caso de André, ele teria que respeitar porque ela vai casar de novo. Tanto é que quando ele vai na casa e vê que o retrato não está no lugar, e vê um homem que está na cama dele, ele fica tão desarvorado que ele vai parar onde? Quem é que lembra dessa cena? Ele vai parar... Ele volta para o umbral. Ele volta direto para o umbral. Por quê? O orgulho, como ela casou de novo, como meus filhos têm outro pai, né? E vem uma série de coisas. E é o que ele está dizendo aqui. E compreender que fazemos parte da grande família universal, e compreender que fazemos parte da grande família universal. A dor da saudade deve sempre ser transformada em boas e construtivas lembranças de convivência que possam fortalecer e harmonizar os sentimentos que nos unem. Eu falo por mim, assim, eu sinto muita saudade do Fábio, mas eu não sinto mais dor da saudade dele, entendem? Não quer dizer que eu não chore, que eu não lembre, que algumas coisas que não vêm, mas aquela dor, vamos dizer assim, como tem uma amiga que ela perdeu o companheiro dela, tal, né? Já faz mais de 1 ano e pouco. Ela falou que a vida dela não tem mais sentido. Eu não falo isso porque a minha vida tem sentido. A minha vida não é um vazio. Você entende? Isso. Quer dizer, então, sim. A minha vida não é um vazio, né? Embora eu sinta a falta dele. Falta dele, assim, das nossas conversas, das nossas brincadeiras, né? Dos nossos mal-humores também, que tinha mau humor, que não era... Né? Às vezes, quando fechava a cara emburrada, ele, tá com raiva de quê? Eu falei, eu não tô com raiva de nada. E por que tá de bico? Eu falei, eu não tô de bico. Quer dizer, é como se né, já soubesse, e às vezes ele adivinhava logo, né, se eu não estava bem, aquela coisa toda. Mas não aquele vazio, aquele buraco que, ai, minha vida é tão um buraco imenso. Não, não. Não, porque eu trabalho isso o tempo todo comigo, eu tenho as minhas atividades, eu tenho o meu grupo, eu tenho vocês, eu tenho os amigos, eu tenho a família, tenho tanta coisa para fazer que, lógico, eu me dou o direito, às vezes, de chorar de saudade dele. Hoje mesmo foi um dia, eu estava sentada lá na mesa, e antes de começar, e lembrei dele, não sei do que foi, comecei a chorar, parou, está tudo bem, né? Quer dizer, então isso é um trabalho que é feito. É como ele está dizendo assim, os laços que nos unem aos seres amados são eternos, mas muitas vezes tem situações de casais que se encontram aqui, mas que não são necessariamente, talvez, os grandes amores,
por algum motivo se reencontraram, por algum motivo ficaram ou estão juntos. E às vezes se separam e vai se constituir uma outra família ou um outro caminho. É como se fosse o quê? Tivesse aquele período com aquela pessoa, foi aquele período, já deu, não tem como, né? Por isso que o Espiritismo não é contra o divórcio, porque é melhor estar separados do que estar junto e se digladiando, ou às vezes cometendo atos até insanos, né? Perdendo uma encarnação por um ato insano qualquer. E seguir a caminhada, né? Eu sempre falava para minha sogra que um dos problemas da minha sogra é porque o meu sogro ele separou-se, né, tal dela, aquela coisa toda, e ela tinha um sentimento muito de um ódio muito profundo, né? E eu e o Fábio a gente sempre conversava com ela que provavelmente uma das situações dela, que ela teve um câncer bem forte mesmo, é que ela tinha um sentimento assim de muita mágoa, mas uma mágoa profunda dele, né? E que a gente até conversava com ela exatamente sobre isso. Eu falava, agora no final da vida dela, eu ligava sempre para ela, eu estava sempre falando, eu falava, olha, trabalhe o perdão, vai ser melhor para você, porque ela não tratava, ela só falava, ligava para o Fábio e falava assim, o falecido precisa mandar o imposto de renda, o falecido. E o meu sogro está vivo, né? 87 anos, é cardiologista, trabalhando, aquela coisa toda. Né? O falecido, ela só tratava ele de falecido, não tinha jeito, né? Então, quer dizer, vai chegar um momento em que realmente, né? Eu não sei se deu para mim passar para você, Alberto, essa questão, entre aspas, do justo, tá? É exatamente que, por exemplo, o espírito ele vai, quando ele começa a entender toda a situação dele, ele começa a trabalhar tudo aquilo. Eu me lembro muito, vocês lembram da novela Viagem? Né? Aquele casal, acho que ele é primeiro, né? E vai preparando aquela coisa toda. Era o Nadir, não? Eu esqueci o nome que é. O nome eu não lembro, não, mas aquela novela foi linda. Maravilhosa, né? Então, inovadora. Oi? É verdade. Diná, né? Então, a gente observa, é isso daí. E é o que está acontecendo aqui quando o nosso amigo ele coloca isso, né? Ele fala chorando junto às cinzas do meu corpo, ou em algum recanto escuro das regiões da morte. Quer dizer, ele esperava que ela estivesse assim, jogada, né? Tipo, ninguém me ama, ninguém me quer, não sei o quê, tarari, tararau. Só que não, né? E fora ele... o tempo, né? Fora o tempo que passou e ele não... Porque o tempo fora do corpo é outro, né? Sim. Então, passou e ele ficou preso naquela ideia do desencarne, o sofrimento deles, da família. Passado 8 anos. Só que o tempo passou e a vida andou, né? A fila anda, né? Pois é, né? Então, nesse caso, é exatamente isso que ele quer falar, né? Que aqui eu achei muito bacana quando diz que nós temos que compreender que fazemos parte da grande família universal, né? E é isso, nós fazemos parte da grande família universal. Tem o caso, não sei se é Nosso Lar, eu acho que é eu acho que é Nosso Lar, Dona Laura, em que ela, não sei se é Nosso Lar, não. Eu sei que mora na casa a mulher e a outra que foi mulher do marido dela quando encarnado. É Nosso Lar, né? Sim. Então, olha só, já o sentimento é outro. Ele fica com a primeira esposa lá, né? Que era o amor da vida dele. Ele casou-se pela segunda vez, mas a primeira esposa dele era quem realmente ele tinha o laço, mas assim, o laço assim, que unia aquela companheira, né?
um laço de amor mesmo, né? Então a gente observa, porque às vezes as pessoas falam assim, mas veja só, aí se a fulana casar com 1, 2, 3, com quem ela vai ficar? Quando ela retornar, vai ser aquele que vai realmente, que é o laço de amor dela. Talvez 1 ou 2, 3, ou sei lá quantos que ela casou, foi alguém que não tinha nada a ver, ou ela não queria ficar sozinha, sei lá, né? Eu me recuso a morar com as ex-mulheres todas do meu ex-marido. Me recuso. Vai ser uma tribo, pelo amor de Deus. Me recuso. Olha a grande família universal. Vamos nos preparar para esse amor. Boa noite, Célia. Célia está aí, olha que maravilha. Bem, a comunhão entre casais continua na vida espiritual? Isso a gente já conversou bastante. Né? Aí diz, as uniões que se perpetuam além da comunhão terrena são as que se fundamentam no amor, em suas diversas formas de expressão, reunindo espíritos na erraticidade e nos futuros cenários reencarnatórios com o propósito de ajuda mútua e evolutiva. Então, Tereza, vai ter que viver na tribo. Já pensou, menina? Né? Aí eu vou ter que deixar de ser cacique, porque senão tem que dobrar o gênio mesmo, senão vai pegar fogo. Ainda bem que você descobriu que é cacique, né? Senão vai ter barraco no céu. Pois é, menina. Como dizia minha avó, São Pedro está fazendo arrumação. Eram os relâmpagos e os trovões. Mas aí a gente observa, né? Aí qualquer coisa, você, da onde tiver mesmo, fala assim, olha, eu quero ir com elas, tudo minha filha. Pronto. Você vê que hoje tem muitos casais que se dão bem, recebem o outro, o segundo marido ou a segunda esposa, né? Como amigo e tudo. Que eu conheço um casal que a mulher diz, isso não é para mim. O espaço é meu, não quero que ela invada o meu espaço. Eu falei, meu Deus do céu, quanta rigidez, né? Porque se separou, a outra pessoa tem direito de construir uma nova vida, né? E por que a outra pessoa vai ser inimiga? E é muito Porque triste, aí você né? não corta nunca esse ciclo. Porque isso já vem lá de trás, né? Por isso a gente vê tanta violência em relação à mulher, a questão do feminicídio, porque, no caso, o homem, ele se acha o proprietário daquela criatura, né? Enquanto, na verdade, às vezes acontece de matar a esposa e se matar, só que aquele é um negócio, ambos vão para lugares diferentes. Olha só. Certamente. O sofrimento que é, né? E a gente observa isso, é uma falta até de, vamos dizer assim, de cristandade mesmo, né? Não deu certo, mas ainda vivemos nesse tipo de situação onde eu não quero deixar, se não é comigo, não é com ninguém. Olha só, gente. Né? E a gente mal sabe. Aí me faz lembrar uma história muito interessante de uma jovem, eu acho que até na Índia, né? Ela era muito maltratada. Eu vi esse filme. Ela era muito maltratada. É um barato. Muito maltratada pelo marido, não sei o que, ela consegue fugir dele, ele invade a aldeia, mata o pai dela, a mãe, e pega as duas irmãs, é uma história comprida. E só que anos se passam, e uma vez ela vai tornar-se freira, e uma vez ela vê um homem, e quando ela olha o homem, ela reconhece o ex-marido, ou então o estrupador dela, alguma coisa assim, né? Porque era posse, né? Que tinha isso da posse, né? Eles invadiam e tinha, vamos dizer, o prêmio deles. E aí ele pergunta, me parece que ele a reconhece, mas ela fica calada, né?
e ela começa a tratar dele, e já é um sentimento, ainda encarnados, um sentimento de piedade e de perdão. Olha só, né? Com aquele homem que tinha feito tudo de ruim na vida dela, tinha acabado com a infância dela, né? É mais ou menos isso, tá? Quer dizer, então, essa comunhão, quer dizer, não necessariamente esse casal vá tornar a ficar juntos. Provavelmente vai depender da situação ou de um ou de outro. Se aquele espírito que já está elevado e que já conseguiu se elevar já desde a Terra, de querer resgatar aquela alma. Né? Então, a gente sabe que tem casamentos que são casamentos assim de resgate de almas mesmo. Às vezes a gente se choca ao ver uma pessoa assim, mas, meu Deus, a dona fulana é tão tranquila, tão boa, como é que ela pode ter uma mala na vida dela? De repente, aquela mala, ela precisa daquela mala. Já ouvi isso. Já ouviu nessa história, né? Então, ela precisa disso. E isso faz parte do que está aqui, né? Quando ele coloca exatamente, ele não aceita, no caso André Luiz, esse, vamos dizer, esse novo amor da esposa, né? Ele queria que ela ficasse chorando pitangas até só Deus sabe quando, né? Qual a verdadeira origem de nossos sofrimentos na vida material e na vida espiritual? A Célia está aí, é? Eu sei, eu só vim saber que vocês iam estudar agora, 20 para as 10, aí foi uma lenha para entrar, a mesma coisa de sexta-feira. Ave O Maria. estilingue não entra de jeito nenhum. Ué, hein? Aí tem que copiar o número para digitar o número, que ele antigamente estava direto, eu botava lá o dedo. Pelo WhatsApp está dando problema, eu também não consigo entrar lá na minha irmã, não. Eu tô botando o número direto no Team Link. Mas é. Aí levou mais uns 15 minutos nessa luta. Estou entrando agora. Qual a verdadeira origem? Seja bem-vinda. Nunca é tarde. Obrigada, Alberto! Eu assisti sua aula, estava ótima. Eu também assisti, adorei. Obrigado, amigo. Vocês são generosas. Vamos lá a resposta. Sofremos as consequências de nossos próprios erros e imperfeições. Segundo a lei de causa e efeito, somos os responsáveis pelas dores, tristezas e dificuldades que nos atingem. Elas são nossas oportunidades de aprendizado e quanto mais rápido despertarmos para os valores morais que querem nos ensinar, mais rapidamente cessarão. Aí aquilo, a 254, tá? E a questão 964, que eu só vou dar deixa eu ver se ela é pequena, 964, ela diz assim, mas será a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite às enfermidades e, muitas vezes, a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Então, é exatamente essa questão, todas essas lamentações que estão aqui no livro de André Luiz, né? Os amigos espirituais, eles vão ajudando, vão ouvindo ele, né? Aí, depois que ele faz toda a lamentação, tem uma parte que ele diz assim, que está na página 47. Chegando a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Quer dizer, ele passou tanto tempo lá só se lamentando, né? E os dois, o Clarence e o outro irmão,
só ouvindo toda a história dele, o lamento, se o filho seguiu a carreira dele, se o filho não seguiu a carreira dele, e vai por aí afora, se a viúva ficou chorando por ele. E aí o Clarencio diz assim: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual, né? Então, aí ele aqui continua, deixa eu ver se já terminamos os nossos slides. Não, isso daqui não tem importância. Bem, já não tem importância? Aquilo ali que você botou? Não, eu ia nossa, eu ia até passar. As reclamações. Às vezes, quando uma pessoa me pergunta, tudo bem? Aí a pessoa desfila e aquele vale de lágrimas. Sim. Não, é porque eu achei que poderia estar até repetitivo, pelo que a gente já falou, né? Como se livrar das tendências, falar excessivamente de si mesmo e comentar a própria dor. E aí a resposta vem: é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Devemos vigiar e nos esforçar para mudarmos as vibrações de nossos próprios pensamentos. Porque nesse capítulo do Precioso Aviso, é uma lamentação só do André Luiz, né? Nossa mãe do céu, ele chora de cima a baixo, se lamenta. E a resposta do Clarencio é muito boa, né? A resposta do Clarencio é maravilhosa. E é essa resposta que eu quero falar com vocês, né? Sobre a cegueira da alma que Clarencio se refere, tá? Então, deixa eu ver aqui. O restante, não. Vou vir aqui para o livro, que os demais está tudo bem. Deixa eu voltar para vocês. Não deixei de partilhar, não? Só um pouquinho. Pare de partilhar. Pronto. E aí, voltando para vocês, né, nós vimos mais ou menos todas as perguntas, elas estavam direcionadas às atitudes de André Luiz. E aqui, na resposta do Clarencio, é maravilhosa. Ele diz assim, ele pergunta: meu amigo, deseja de fato a cura espiritual? Né? E há uma pergunta que Clarencio faz a André Luiz, e, no fundo, é uma pergunta que a gente deve fazer até para a gente mesmo, né? E hoje foi até no próprio... Aloysio até falou sobre isso, né? Da questão da cura espiritual, né? Então, ele diz assim: aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Aí a gente para e pensa: meu Deus, mas como é que eu não vou falar com... Eu vou precisar de 2 reencarnações para não falar muito de mim mesmo, nem comentar a minha própria dor, né? Mas é uma receita que Clarencio dá a André Luiz. Olha, quando você botou aquele nome daquele poeta Manuel Barros, que eu falei, quem é Manuel Barros? Porque eu fui parar no Doutrina Espírita através de um Manuel Barros, que era o gerente da onde eu trabalhava, do Banef, né? E ele falava muito sobre isso de mim. Ó, você vê, ele já desencarnou há mais de 30 anos. E eu continuo falando de mim, entendeu? E ele falava muito assim: você fala muito de você mesma. Você não pode ser tão transparente assim. Ele falava. Né? Então, de vez em quando, eu paro e penso. E agora o Clarencio veio falar exatamente o que ele me dizia. É isso aí. Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Olha só, é uma lição para ele, André Luiz, desencarnado, mas é também para a gente encarnado. Né? Quando ele coloca isso aqui, é para a gente refletir nisso aqui. Ele diz assim: lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Que nada difícil mesmo. Nada pior que ter uma pessoa, às vezes, junto da gente, ou até nós mesmos,
se lamentando o tempo inteiro. Vai chover, está um sol brilhante, está chovendo, vai nevar, vai isso, vai aquilo. Eu não disse, não ia dar certo. Aí Ana, né? Ó dia, ó vida. Pois é, né? É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Olha só que lindo isso. Somente conseguiremos equilibrar o equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos quando a luta é edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Essa resposta para André é uma resposta para nós encarnados também. Né? Por isso que essas lembranças, né, esse não se lamentar tanto, eu tenho buscado, no meu caso, para mim, trabalhar isso com muita força, com muita vontade. Não me lamentar tanto, não chorar tanto, né? Porque vai... Você conhece, né? Você conhece bem o dirigente lá, né, da nossa casa. Uhum. Ele é uma pessoa que você chega perto dele e fala, e aí, como é que estão? Como é que estão as coisas? Maravilha. A palavra dele é maravilha. Está sempre maravilha. Aí uma vez uma pessoa falou, não acredito que esteja tudo sempre maravilha com você. Ele falou, está tudo maravilha, se não estiver, vai ficar. Que é a questão de você buscar dentro de você o que tem de positivo. E isso vira uma energia, né? Eu tinha uma amiga que já desencarnou aos 80 anos, que ela tinha um problema nos pés de artrose e nos joelhos, chegou a operar um joelho. Você encontrava com ela na rua, ela carregando aquele saco de mercado e falava assim, nossa, você está com esse saco tão pesado, olha a coluna. Ela, eu não tenho essas coisas de coluna. Ou então eu perguntava, está tudo bem? Ela disse, uma dorzinha aqui, mas também está bom. Também está bom, era a resposta sempre dela. Apesar das dores, o Alberto conheceu Celi, né? Celi, nossa querida Celi. Ela era de uma positividade, olha, uma mulher maravilhosa. Eu chegava às vezes, chamava ela para ir para um chá, um negócio beneficente, aí ela falava assim, hoje eu não estou com vontade não, Vera, vai você. Aí eu falava, nossa, Celi, mas você está desanimada? Ela, você sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 80 anos. Isso era quando ela não estava num bom dia, mas era muito difícil. Porque ela era animada para tudo. Se ela visse que você precisava de alguma coisa, ela ia fazer, fazia um salgadinho, fazia uma coisa para levar. Eu acho que ela chegou até a fazer para você, né, Alberto? Sim, comprei muito nhoque com ela. Nhoque, fazia biscoito, ela era muito criativa. Nossa, agora. Não, acabou, Vera? Acabei, pode falar. Nós somos artífice do nosso inferno ou do nosso céu. Não é isso? Verdade. Isso aí a gente sabe disso. Então, às vezes, eu sempre me coloco nesse ângulo de divisão. O pensamento positivo ele é útil porque ele vai te dar uma projeção, porque quando nós estamos aqui comentar a própria dor. Às vezes, tem determinadas dores quando é preciso você desabafar com alguém, né? Também a gente tem situações que a gente se encontrar um amigo, uma pessoa que a gente, de repente, se sinta mal, a gente coloca uma questão nossa, também a gente não vai ficar... Agora, o que a gente está falando é daquela coisa repetitiva. Na porta, né, na fila do banco, a pessoa está falando da própria dor. Na fila do supermercado, do caixa, está falando... Então, não é legal, entendeu? Então, a gente tem sempre que focar no positivo, sempre de uma forma que vai melhorar, que tudo vai... Porque se a gente confia na força maior,
A gente tem que ter esse pensamento positivo. Eu acho que por aí a gente vai por um bom caminho, sabe? Tinha um radialista, eu estava tentando me lembrar aqui, que ele falava Ou assim. cada vez melhor. É, Esse? Isso, ou cada Eu vez. não era nascida, não. Eu não Oi? era nascida. Não era nascida, não, né? Eu também não era. Alguém me contou, né? Vou cada dia melhor. Né? E é exatamente a gente trabalhar, é isso que Clarencio está dizendo para ele. Ele diz assim: o mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro. Mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Olha, gente, esse capítulo é um puxão de orelha, né? Que, pelo amor de Deus. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se desejas permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Nesse íntere, secara-se-me o pranto, e, chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversas atitudes, embora envergonhado da minha fraqueza. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansiosos de estender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidade de atender a família? Aqui o programa não é diferente, apenas diverge nos detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me a elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com belo sorriso: então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi comportado: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Gente, é demais, né? Nossa, mãe, olha, é assim, ele dá uma aula de bom ânimo, né? Dizendo, e ele dá essa aula de bom ânimo para André, e a gente pega essa aula de bom ânimo para a gente, e a gente para e fala assim: como Vera nascida, eu era, vou cada dia melhor. Né? Eu não lembro bem quem, depois eu procuro saber quem falava isso daí. Vou cada dia melhor. E é isso. Pode estar não é, Célia? Aquela reunião do condomínio arrancando os cabelos. Porém, eu acho que era Alziro Zaru. É Alziro Zaru. Não era? É Alziro Zaru.
vou cada dia melhor. Ninguém vai me tirar do meu prumo, né? Sabe aquela coisa, tirar do prumo, tirar do sério, tirar... Não. Por isso que eu recomendo a vocês, faça o zazen. Isso não cabe em reunião de condomínio. Sai Oi? tudo do prumo. A gente briga até dizer chega. Mas aí deixa lá na reunião de condomínio. Chegou em casa, senta, respira fundo, não precisa fazer om, junta os dedinhos e começa a respirar devagar, devagar, o coração acalma, está tudo bem, e agradece a Deus. E eu agradeço a vocês por tudo, porque Amém. é muito bom estar junto. É mesmo. E a gente tinha que, poxa, apesar que hoje é início da semana, né? A gente não terminou a semana junto, mas já iniciou a semana junto. Eu adoro esses encontros, isso aqui é bom a beça. E a gente esse capítulo, leiam novamente, porque eu vou ler de novo, que para mim foi assim, entrou assim, até aqui a cabeça. Falei, nossa, mãe do céu, olha que coisa bacana. É provável que hoje desse nosso bate-papo aqui, do nosso estudo. Tirei coisas que vão ser utilizadas. Tem um trabalho dele que vai vir por aí, eu não vou falar nada. Não faz isso não esquece. Só eu sei. Tá bom. Né? Tá. Mas a gente sempre tira, né, pessoal? A gente sempre tira alguma... Tira, sim, né? Nossa, mãe. A gente faz as nossas autorreflexões, faz livro que agora a gente estudando do assunto e dizer... Aí começa você a elaborar um entendimento de si próprio e tal, mas é bom isso. Provavelmente o André Luiz, quando médico, devia ter se lamentado e se ficado chateado com os pacientes dele que faziam essas lamentações. Porque a pessoa, quando está debilitada fisicamente, a tendência realmente é essa, de se lamentar para ter o quê? Para ter aquele carinho, aquela atenção, né? De ter um paparico, né? Vamos dizer dessa forma. Aí ele acabou o quê? Repetindo a ação que condenava lá atrás, certamente. Porque médico fica, às vezes, bem irritado com o paciente que... poxa... Está com uma dor de barriga e está se reclamando, não, porque são muito objetivos, né? Então acabam fazendo esse tipo de coisa. Mas aí você acaba tendo ações viciadas, né? Você vai reproduzir uma atitude que às vezes até condenava lá atrás, porque se sentiu numa situação de fragilidade. Então a gente tem que ter cuidado com os links que a gente faz. Para a gente não cair na teia da aranha. A gente observa que quando você vai a um médico, às vezes uma pessoa idosa, chega lá e o médico ouve, só escuta, e dá atenção, com carinho, pergunta coisas, a pessoa melhora. Não precisa de remédio nenhum. Minha mãe chega no médico, ela não tem nada. Quando chega em casa, ela tem tudo. Bem, gente, olhar pro médico. Nosso horário, até passamos, nosso horáriozinho. Até a Micheline, hoje gostei, ela hoje se colocou mais, né? Foi muito bom a sua experiência. É porque hoje eu sentei para isso, né? Estou sentada aqui para estudar, né? E nos outros dias eu estava lavando louça, fazendo alguma coisa, e acaba meio que dispersando aí a atenção. Foi muito bom, Micheline. As suas colocação de todos nós, né? Foi ótimo. Célia, passa a entrar direto no link, não entra mais pelo WhatsApp, não, porque eu tentei com a minha irmã, também caí no mesmo problema. Acho que foi até ontem que eu tentei com ela, também não consegui, né? Eu entro direto. Eu entro pelo WhatsApp, tranquilo, não acontece nada, vai ser assim. Célia está sem som. Eu estou dizendo, eu só consegui porque minha filha que fez, senão eu não tinha conseguido. Pois
Pois é. Então, já que você conseguiu, entrou, faz a prece. Né? Não deveria, vou agradecer pelo estudo que vocês fizeram. Porque eu não... Então, depois você pega o início. Tá bom. Então, vamos agradecer a Deus, primeiro por nos ter dado a vida, né? Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. E também por essa encarnação, que é vamos dizer assim, é uma dádiva, porque nós sabemos que é hoje que nós estamos preparando o futuro, né? E que a gente consiga persistir no continuar a estudar para cada dia mais entender melhor essa doutrina que nos ensina que hoje a gente está preparando o futuro das mazelas que deixamos no passado. Então, que precisamos ser perseverantes nesse sentido. E pedir ao Senhor que nos envolva com a sua paz, o seu amor, e que a gente consiga estar aqui amanhã de novo, se Deus quiser. Graças a Deus. Assim seja. Amanhã é segunda, né? Amanhã é segunda.